Olá, estamos aqui para mais um assunto abençoado, mais um vídeo, mais uma videoaula. É claro que sempre com uma pergunta para nós tentarmos analisar. Mas antes eu peço para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, venha sempre estar cuidando de você e que te dê sempre saúde e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, vamos aqui a mais um assunto interessante, sempre com uma pergunta. Então nós vamos ao tema bíblico, vamos à pergunta, da pergunta nós vamos ao problema e do problema nós vamos à solução. 4 pontos aí interessantes, como sempre, nas nossas aulas abençoadas da parte de Deus. Estamos aqui na Palavra de Deus, a Bíblia ensina. Deus abençoe. Bom, vamos entender o seguinte, estou aqui para vermos o que está ocorrendo. Nós vamos ver aqui sobre o estudo da palavra de Deus, a Bíblia ensina, e qual é o tema de hoje. O tema de hoje, meus amados, são os mortos sepultarem seus próprios mortos. Olha que tema abençoado e que tema forte. Todos nós já conhecemos mais ou menos aonde está esse tema, novo evangelho ali, os evangelhos de Mateus, Novo Testamento, vamos dizer assim. E aí nós vamos entender os mortos sepultarem seus próprios mortos. Para nós começarmos, vamos analisar a pergunta e a dúvida do irmão e da irmã. Olha lá, pastor, não foi um absurdo Jesus ter dito que os mortos sepultassem os seus próprios mortos? Olha que coisa interessante, provavelmente Evangelho de Mateus, temos este relato, este acontecimento no primeiro século, e a irmã e o irmão estão achando um absurdo. Não foi um absurdo, pastor? Por que Jesus fala isso neste momento, né, que está acontecendo? Por que Jesus pronuncia isso? Vamos entender o seguinte. Temos aqui o Evangelho, escreveu segundo Mateus, e em conformidade nós temos o Evangelho de Lucas. Em Mateus, meus amados, capítulo 8, seu verso 22, e Lucas, capítulo 9, seu verso 60. Mas vamos enfocar em Mateus. Olha lá. Diz assim as Sagradas Escrituras. Jesus, porém, respondeu-lhe, segue-me e deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Já em conformidade lá no Evangelho de Lucas 9, 60 diz, replicou-lhe Jesus, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Por que Jesus ele pronuncia, deixe os mortos sepultar seus próprios mortos? Vamos entender o seguinte. Um certo homem, meus amados, queria seguir Jesus, mas pediu-lhe permissão para primeiro ir enterrar seu pai. Jesus lhe respondeu-lhe, deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, como no Evangelho de Mateus, capítulo 8, seu verso 22, nós lemos. Aí nós paramos para analisar e entender o seguinte. Vamos perguntar assim, mas os mortos não podem enterrar ninguém. Isso parece não fazer sentido. Como podemos compreender isso? Vamos entender o seguinte, meus amados, olha. Quando Jesus ele pronuncia isso, neste episódio, Jesus ele estava do lado de lá da margem, do lado de cá. Vamos ver que ele está do lado de cá, ele quer seguir em frente, vai passar adiante. Aí Jesus ele olha automaticamente, Jesus ele olha para aquele homem e fala, me segue. Aí o homem fala assim, não, mas eu perdi meu pai, acabou de falecer, ele morreu, eu tenho que fazer o enterro. Aí Jesus fala, não, deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Por isso que aí vem o que? A pergunta do irmão e da irmã. Pastor, não foi um absurdo nessa situação? Aquele homem perde o pai morre, aí tem que fazer ali o sepulcro, tem que enterrar o pai. Jesus, numa situação dessa, não é um absurdo ele falar isso? Como nós podemos entender isso? Vamos entender o seguinte, meus amados. Jesus, ele vê aquele homem, pede para o homem seguir, e aí nós vamos tentar entender um pouquinho o porquê de tudo isso. Vamos à solução. A Bíblia nos ensina. O primeiro ponto é esse, ó. Jesus não estava falando, meus amados, daqueles que estão fisicamente mortos. Mas Jesus estava falando daqueles que estão espiritualmente mortos, como lá em Efésios, a carta de Efésios, capítulo 2, seu verso 1.
ele pediu que o homem o seguisse, como lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, o seu verso 59. E este respondeu-lhe dizendo que desejava primeiro dar assistência à sua família. Então Jesus, ele classifica 2 pontos aí, que é o físico e o espiritual. Vamos ao segundo ponto do esclarecimento? Olha lá. A questão então é: o que está em primeiro lugar? A família de alguém ou Jesus Cristo? A resposta de Jesus, meus queridos, indica o estado espiritual da família daquele homem, que provavelmente, aparentemente, eles não eram crentes. A Bíblia diz que aqueles que não são crentes estão mortos em seus delitos e pecados. Carta de Efésios, capítulo 2, seu verso 1, 5. Então Jesus, ele está falando dos seus delitos e pecados, o que nos leva ao terceiro ponto do esclarecimento. Olha lá, Jesus estava dizendo ao homem que a sua família, que estava morta espiritualmente, cuidaria do enterro. Jesus queria aquele homem junto dele, queria que ele o seguisse. Então vamos entender o seguinte: Jesus, quando ele fala essa frase, ele está dizendo para o homem sobre a família. Jesus está apontando a família daquele homem, que era morta espiritualmente. Para nós compreendermos um pouquinho melhor, vamos entender assim, ó. Jesus, meus amados, quando ele diz para aquele homem: não, deixe o homem sepultar, deixe a sua família sepultar o seu pai, vamos se dizer assim. Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. O que nós temos que ver? As 2 classificações, o espiritual e o físico. O físico e o espiritual. A família daquele homem provavelmente estava morta espiritualmente. Não conhecia Jesus, não seguia Jesus, nem acho que ouvia as histórias de Jesus naquele tempo que Jesus andava para cima e para baixo na circunvizinhança ensinando, pregando, curando. Provavelmente a família daquele homem não conhecia Jesus, estavam mortos espiritualmente. O homem diferente estava naquele momento e Jesus chama ele: segue-me. Aí aquele homem atentando-se para o enterro. É compreensível, porque perdeu o pai morreu. Aí vem a pergunta do irmão e da irmã, a indagação que nós temos é a seguinte: como Jesus pode dizer um negócio desse em um momento daquele que o homem está vivendo? Não foi um absurdo Jesus falar: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos? O homem passando uma necessidade, uma dificuldade, uma luta daquela, de uma perda. Aí o homem vai e fala: não, eu vou primeiro sepultar meu pai, porque meu pai morreu. Ele fala: não, deixa lá, os mortos vão sepultar ele. Quando Jesus fala deixa os mortos, ele está classificando a família daquele homem, a parte espiritual. Eles estavam mortos espiritual. Então, um morto espiritual que sepultasse o morto físico, o pai. É isso que Jesus está classificando. A família. Sua família já está morta espiritual. Deixa eles cuidar do enterro. Tu que estás comigo aqui, já me ouvindo e já foi tocado por mim, pelas minhas palavras, já está ficando vivo, já está vindo para a vivência espiritual. Então deixa lá. Então não foi um absurdo. Jesus simplesmente está falando nesta classificação: o espiritual e o físico. A pessoa que corre, que bebe, que anda, que corre, que anda, que vai, que vem, que pula, que desce. A pessoa que dá-se em casamento é a física. Provavelmente vamos classificar ela morta espiritual. A pessoa que aceita Jesus, que glorifica o nome do Senhor, que batiza, que anda nos caminhos do Senhor, que se firma na rocha principal, que é Cristo, ela é física, viva e espiritual. Conseguiram entender mais ou menos, meus amados? Então hoje nós vimos um pouquinho sobre deixe os mortos sepultar os seus mortos. A pergunta do irmão e da irmã foi essa: pastor, mas será que não foi um absurdo? Não, Jesus só classificou e mostrou para aquele homem a família dele. Eles e a família deles, a parte física e espiritual. Claro que podemos sempre mergulhar mais fundo e procurarmos tentar
entender mais e extrair mais das Sagradas Escrituras. Estamos aqui na Palavra de Deus, a Bíblia ensina. Espero ter esclarecido um pouquinho para você mais sobre esse tema com mais uma pergunta. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e, se Deus quiser, estaremos daqui a pouco a mais um estudo, mais uma pergunta e mais um esclarecimento para aprendermos junto. Que Deus abençoe todos vocês, a sua família e a sua casa. Fique na paz do Senhor Jesus.